Canal Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal. Crio algumas espécies de abelhas nativas, neotropicais, abelhas indígenas, abelhas aqui do Brasil e do semiárido, exclusivamente. Então vamos falar um pouco sobre tataíra. Tataíra vem do epíteto específico de uma espécie de abelha que pertence ao gênero Oxtrigona. Essa espécie ela tem da América do Sul, a maior concentração na América do Sul, até a América Central, 11 espécies catalogadas. Tem vários nomes populares. No caso da nossa aqui, eu lembro de uma vez, não tem muito tempo não, eu chamei de abelha cospe-fogo. Não gostaram. Depois tem um printzinho aqui que vai me mostrar o nome das espécies, as 11 espécies, nome científico, inclusive a escrita científica, e também os nomes populares. Tem na Serra do Araripe uma serra chamada Serra da Tataíra. Não tem várias serras, mas a mesma que eu tenho uma parte é na Serra do Jatobá. Essa abelha é muito comum no pé da Serra do Araripe também. Essa espécie, tem algumas espécies, quer dizer, aí tem que fazer a identificação. Por que eu falei que a abelha era cospe-fogo? Porque na verdade ela é chamada, tem o nome de caga-fogo, também de bota-fogo. Tem alguns nomes, mas esse nome está relacionado ao comportamento do animal. O animal, muito semelhante ao que acontece com algumas formigas e cupins, eles produzem um tipo de substância, que é um ácido. Que ácido que eles produzem? Eles produzem o ácido, esse ácido, como foi identificado, um dos ácidos carboxílicos, que é o ácido fórmico. Qual é a característica desse ácido? Queimar. Ele tem um pH, vamos ver algumas características desse ácido que é produzido pela abelha e também que produz nas glândulas, em glândulas mandibulares. Então, no ponto de vista da química do IUPAC, eu tenho até aqui um livro de química orgânica, tem vários. Nós temos aqui, o mais famoso é Ricardo Feld, o autor de química orgânica no Brasil, não só de química geral, mas também tem a Marta Reis, são dois famosos, tem outros também. E nesse livro, você, quando começa a estudar os ácidos carboxílicos, tem vários tipos de ácido, você vai observar algumas coisas: menor peso molecular, menor estrutura molecular. Esse ácido, ele vai dar... Como que é esse ácido? Esse ácido é formado por um átomo de carbono, deriva, por isso é chamado ácido. Aí tem que chamar ácido metanóico, que vem lá dos metanos, dos hidrocarbonetos. Nesse caso, ele perdeu 2 átomos de hidrogênio comparado com o metano, perdeu 2 e aí agregou 2 átomos de oxigênio. Então, é uma molécula que tem CH2O2. Cuidado para não confundir com a água. Essa substância ela tem um pH, vamos ver algumas características da substância: pH entre 2 e 3, então pH, escala de pH. Eu vi inclusive falando mel, as besteiras, as pessoas não aprenderam nada. Isso é básico, é ciências, ensino fundamental, anos terminais, isso é ensino médio. Tá? Falando escala de pH, a escala de pH ela vai de 0 a 14, mas como de 0 a 14? De 0, porque 0 não tem valor, até 7, próximo de 7, a substância é ácida. 7 é neutra. Acima de 7 até 14 é base. Então esse ácido tem algumas características. Ele é incolor, ele é líquido, ele é cáustico. Olha, cáustico lembra da soda cáustica. Soda cáustica queima bastante, é uma base forte. Tem cheiro forte, irritante. Formigas, as formigas quando produzem, aí as formigas no caso, tem formiga que ferroa. Inclusive tem algumas formigas, segundo alguma da literatura, que elas lançam até 1 metro de distância, substancial, a defesa do animal. O cupim também faz isso. Então, ele pode também ser adquirido, espero que é adquirido na indústria, pode ser industrializado, obtido através de monóxido de carbono, CO, essa reação química, com a chamada soda cáustica, que é hidróxido de sódio, NaOH. Isso é seguindo a técnica similar do francês, que em 1855, Marcelin,
Berthelot, que nasceu no ano de 1827, morreu no ano de 1907. Eu vou deixar aqui escrito para vocês. Ele seguiu uma técnica de reações para obter substância. Então ele pode ser... E por que ele é industrializado? Porque ele também pode ser usado em tratamento de reumatismo, tratamento reumático, situação reumática, pode ser usado. Agora, a tataíra, e aí dizendo, vamos voltar para a abelha, que é o que interessa. Essa abelha, ela produz essa substância assim como outros insetos, em defesa. Ela, aí no caso, quando eu falei cospe fogo, a abelha cospe fogo, porque na verdade essa substância ela queima, ela forma bolhas. Pessoas que vão mexer com essas abelhas, logo ela é uma abelha difícil de lidar com ela na meliponicultura, a não ser que use a roupa. E tem que ter um cuidado, porque como ela lança mesmo por mandíbulas, na verdade, as suas mandíbulas, estruturas mandibulares, essa substância, que é o ácido fórmico, também fórmico, por ter sido isolado em formigas, esse ácido pode atingir o sistema ocular. Então, tendo necessidade ou não de lentes, de óculos, em correções, que é o meu caso, é recomendação você mexer, usar a roupa do apicultor e usar óculos. Eu já mexi com a abelha fazendo esse procedimento. Ainda que eu não usasse óculos, pode usar aqueles óculos que é usado na construção civil, quem está manipulando alguns equipamentos para evitar fagulhas, evitar alguma coisa cair, ser lançada nos olhos, ou seja, uma proteção. Deve fazer isso porque a abelha tem isso. Então, que é chamado também, tem essa denominação cospe-fogo, porque é o que ela faz, ela lança essa substância e a defesa da abelha. A abelha tem muita ocorrência aqui na região, não daqui, mas na região junto aos chapadões. Eu não sei todas as ocorrências, eu sei que é uma abelha bem comum, bem conhecida. E dentro do gênero, existem outras espécies, mas uma das características dentro do gênero é que todas as espécies produzem essa, vamos tratar de secreção ou secreções mandibulares que servem como defesa. É uma abelha pequena, é uma abelha parecida em tamanho com, digamos, uma canudo, com as escapas trigonas e um pouquinho clara. Inclusive foi interessante que ela também se torna, como qualquer abelha, se ela chegar, ela pode invadir. Teve um caso, o cara acho que foi de Minas, e a doutora mandou para mim. Quando eu olhei, eu digo, olha, não posso afirmar, mas tudo indica, tem lá o nome, que eu vou deixar aqui. O nome é a tataíra, ou, na época eu não sei se eu escrevi, isso foi texto, que eu disse, eu não lembro disso, é a cospe-fogo, ou eu escrevi ou falei, é a cospe-fogo. Porque é muito comum o pessoal só chamar caga-fogo, caga-fogo. Ela não faz, não é pelo abdômen, não tem a estrutura de excremento discreta, não é por ali que ela faz esse processo. 15 de junho de 2020, aqui filmando uma canuda aqui na praça, Escapo Trigona Dípteros. Só mais outra abelha para nossa coleção. Essa eu tô achando que é essa é a tataíra, tá? A abelhinha bem valente. Olha só como é a entrada dela, ó. Olha o quanto que tem ali, ó. Vamos dar só aqui um zoom aqui pra gente olhar. Então aqui nós já estamos vendo uma quantidade de abelhas, já estamos, ó. Tataíra, tá, gente? Valente que só. Ela secreta, não recaga, o pessoal chama caga-fogo. Ela secreta substância ao tamanho do tubo cera que ela forma. A tataíra, ó, como que a cabeça dela é clarinha, tá? Olha aí para vocês reconhecer quando vocês verem em algum local. Olha, essa é a tataíra, tá? Também um pé de Benjamin. Eu tô até perto dela, tá? Estão chegando do campo, elas têm uma defesa, é muito defensiva. Eu já vou sair porque elas já vão, certamente, daqui a pouco elas vão contra-atacar. Tá certo? Eu que sou intruso aqui elas estão no seu ambiente. Então essa é uma tataíra, ok, galera? Então o canal Abelhas Uma Caatinga está mostrando para vocês algo bem interessante. Estamos na área urbana de uma cidade bem significativa e aqui com a abelha aqui, ó. Olha a extensão toda onde elas ficam, ó. Elas ficam uma grande quantidade de abelhas se protegendo, ó. A entrada delas, ó. Vai lá em cima no oco.
nessa fresta da Então, água e do peixe. e a abelha, quando ela é essa abelha, é uma abelha bem antiga em termos, lembra, essa abelha ela foi classificada, a classificação foi por Frederick Smith. Então, ele pode ser chamado de Smith também, assim como tantos outros insetos, porque ele era um taxonomista, era um naturalista que se lançou como taxonomista conhecidíssimo, classificou várias espécies, entre essas, inclusive no mesmo ano que foi classificou a mandaçaia aqui da Caatinga. Eu chamo mandaçaia da Caatinga. Se chamar mandaçaia da Caatinga, não, porque tem 4 espécies de abelha conhecida no Brasil, chamadas mandaçaia, onde 2 são, elas têm a grafia binominal, ou seja, 2 nomes, e as outras são trinominais. No caso, a mandaçaia da Caatinga e a mandaçaia MQ. As outras, MQA e MQQ, são as trinominais. São 4 espécies, tem outras abelhas que também se chamam de mandaçaia. Mas foi classificado no ano de 1863, pelo mesmo taxonomista. Então, uma abelha bastante conhecida. Claro, essa espécie que eu estou falando, essa espécie brasileira, uma dessas brasileiras, essa aqui é encontrada aos arredores, onde na Serra do Araripe tem uma parte da serra que é chamada Tataíra, vamos pensar, por conta da abelha, por conta da ocorrência da abelha naquele local, aí ela recebe essa denominação. Então, uma coisa que eu gosto, desde quando eu me entendi como gente, é quando alguém me desafiava, porque o cara disse que não. E não é só essa abelha que lança substâncias, tem outras abelhas também que também podem lançar. Ou melhor, outros insetos, não só a abelha. A abelha é um tipo de inseto. Então, fique bem claro para todos que a abelha, de fato, ela produz essa substância em glândulas mandibulares e lança para afugentar, vamos dizer dessa maneira, os seus inimigos. É assim que funciona a coisa na natureza. É uma abelha, inclusive eu vou deixar aqui uns prints que é lá é no pé de Benjamin, que é uma planta asiática, plantada numa praça que é a Praça Cristo Reis. Isso, Cristo Reis. Mas tem outro nome agora, não sei. Mas tem essa abelha lá, inclusive ela está junto com a canudo, e eu acho que ela vai acabar vamos pensar, tomando a canudo. Porque elas estão no mesmo oco, sendo que tem uma divisão. Uma parte, que eu acredito que é a parte superior, está a abelha, a tataíra, na parte inferior está a abelha canudo. Então eu queria trazer essas informações que eu acho que é importante, porque quando alguém desafia, eu vou pesquisar, vou olhar. Na verdade, o pai dos burros, mas eu não acredito que é isso, é muito pelo contrário. Eu vou no Google, e no Google eu vou lá no Google acadêmico, e através do Google acadêmico eu sei que lá são produções onde tem um critério, um livro, na verdade, os cientistas não vão deixar passar qualquer coisa. Como é que pode passar, né? Vê aí muito caso aí, um exemplo clássico está aí da questão da espatose. Mas peguei todas essas informações para trazer aqui para vocês e dizer que a abelha, de fato, essa produção, a substância que ela produz, a mesma substância que as formigas, parte, não toda, algumas espécies de formiga e cupim produzem, que também certamente é isolado de outros meios e também que é produzido de maneira industrial. Vamos pensar na produção numa reação química para ser utilizado para vários fins, entre eles tratamento de pessoas que têm reumatismo. Tá bom? Então a gente fecha por aqui. Espero que traga algumas informações, porque aqui a gente tem essa particularidade. Trazer informações claríssimas como elas são e não ficar igual Maria vai com as outras, ou seja, naquele comportamento de rebanho, porque isso é o que acontece na maioria das vezes. E as pessoas acabam passando, transmitindo informações mentirosas, ou seja, fake news. Tá bom?